Vamos lá, então, começar a resolução de mais uma prova nessa maratona aí de questões da FGV, beleza? A gente vai tratar hoje da prova Secretaria Municipal de Saúde de Manaus. Tem uma também que a gente precisa resolver, a gente ainda vai resolver até o dia da nossa prova. Essa aqui é outra, essa aqui já é da parte geral, tem várias provas, né? A gente resolve praticamente mais 150 por semana. Questões, né? 150 questões, juntando parte geral e parte especial. Tem uma outra que a gente ainda vai resolver até o dia da nossa prova, que é a do... Foi esse ano, Prefeitura do Fortaleza. Esse ano, muito boa a prova, viu, pessoal? Resolva já vai se adiantando. Prefeitura de Fortaleza, professor de português. Esse ano. Vamos lá, conhecimento específico. Essa que a gente vai fazer é de Pernambuco, né? Secretaria do Estado de Educação de Pernambuco. As questões 11 a 15 devem ser respondidas usando o texto 1. Aí vem lá, o texto 1. A leitura literária e o ensino de literatura. Tudo a ver com o nosso conteúdo programático, né? Segundo Aguiar e Bordini, 1988, o livro é um instrumento que expressa todo e qualquer conteúdo humano, individual e social de forma cumulativa. A partir dessa leitura, o indivíduo é capaz de compreender melhor sua realidade e seu papel como sujeito nela inserido. Os textos, especialmente os literários, são capazes de recriar as informações sobre a humanidade, vinculando o leitor aos indivíduos de outros tempos. Nas palavras de Larosa, 2000, ler consiste em ver as coisas diferentes, coisas dantes nunca vistas, entregar-se ao texto, abandonar-se nele e não apenas apropriar-se dele para nossos fins. As pessoas crescem lendo e são permanentemente leitoras de informação, recebendo a cada etapa de sua vida uma nova carga significativa para os conhecimentos já acumulados por suas leituras anteriores. Um texto não é um objeto fixo em um momento histórico. Ele lança seus sentidos e tem uma continuidade nas composições de leitura que suscita. Não cabe ensinar literatura perguntando apenas o que é o texto, o que o texto pode querer dizer, mas sim, especialmente, como o texto funciona em relação ao que quer dizer. O leitor ou interlocutor interage com o texto, constrói sentido, expõe suas relações com a língua, exterioriza seus conhecimentos prévios, preconceitos, pontos de vista, e ao final de cada leitura, o texto já é um novo texto. Muito bom esse texto, né, pessoal? Miriam Zafalon, a leitura e o ensino da literatura no nível médio. Muito bom esse texto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tirar aqui. Só um minuto, a gente já vai. Deixa eu mandar aqui, servidores. Só um minutinho. Calma. Tá. Entendi. Porque não apareceu aqui. Tá, entendi. Aqui, tá aqui, pronto. Vocês estão vendo agora, né? 11ª questão. O gênero textual que caracteriza o texto 1 tem a seguinte marca. O gênero textual que caracteriza o texto 1 tem a seguinte marca. A utilização sem preconceito da linguagem coloquial, a argumentação apoiada em especialistas da área de estudo, a linguagem como discurso e processo de interação, a exposição cronológica de fatos. A exposição cronológica de fatos é a primeira que a gente vai eliminar, viu, servidor? Por quê? A exposição cronológica de fatos é uma característica da narração. Esse texto que a gente leu não é narração. Né? Falta eu ligar a lâmpada aqui. Esse texto que a gente leu não é narração. Beleza? E aí, meu amigo, qual é a boa? A estratégia de motivação do leitor para a leitura? Letra A, B, C, D, ou E, qual é a boa na 11ª questão? Letra, tá aí, já saiu o gabarito, né? Professor Jackson, né? Professora Cleidiane.
Letra B, a utilização apoiada em especialistas da área. Sim, é um texto argumentativo, é um texto que expressa um ponto de vista sobre um determinado assunto, e em várias passagens desse texto há referência ao discurso direto, né, a citação, né, a autoridade do assunto, né, cita autores. Então, meu amigo, se você marcou na 11ª a letra B, você pode comemorar, você está arrebentando no simulado. Vamos lá, na 12ª questão. O celular para né? Assim, professor, né, comentando assim, não dá, precisava nem ler o texto, né? Deixa, eu ainda vi aqui servidores, tá? A gente ainda vai, em alguns momentos, fazer uma retomada, ajeitar aqui, 12ª, deixa eu já colocar aqui a 12ª, você está vendo? 12ª. Vamos lá. Bora lá, servidor, quem entrou agora. 12ª questão. Os textos, especialmente os literários, são capazes de recriar as informações sobre a humanidade, vinculando o leitor aos indivíduos de outros tempos. Nas palavras de Larousse, 2000, ler consiste em ver as coisas diferentes, coisas dantes nunca vistas. Entregar-se ao texto, abandonar-se nele e não apenas apropriar-se dele para seus fins. Nesse segmento do texto, a forma do gerúndio sublinhada possui valor de vinculando o leitor aos indivíduos. Tem valor de tempo, quando vincula o leitor, condição, caso vinculem o leitor, concessão, não é? Mesmo que vinculem o leitor, causa, já que vinculam o leitor, né? Letra E, lugar onde vinculam o leitor. Pô, esse lugar, pessoal, eu tiraria a letra na 12, para mim a letra E é a primeira que sai. Né? A primeira que sai, está mais horrível. Os textos, especialmente, né, os literários, são capazes de recriar as informações sobre a humanidade, vinculando o leitor aos indivíduos. Né? Vinculando o leitor aos indivíduos. Né? Então, são capazes de recriar informações sobre a humanidade, já que vinculam. Vincular é o leitor aos indivíduos de outros tempos, né? É uma causa. Percebe que há uma ligação ali, vinculando o leitor, assim, uma vez que vincula o leitor, olha qual é a tese, né? São capazes, os textos são capazes de recriar as informações sobre a humanidade. Né? Eles são capazes disso já que, uma vez que, olha os conectivos, dado que, em virtude de, em razão de, em função de, haja vista, porquanto, né, todos os conectivos de causa, né, o porquanto o leitor aos indivíduos, porquanto vincula o leitor aos indivíduos de outros tempos. 12ª, letra D, se você marcou a D, você pode comemorar, você está arrebentando o simulado, pode soltar o grito da galera aqui. Servidor, outra coisa, conectivos. Você fala, professor, vai cair conectivo? Como é que o senhor sabe dessa informação que vai cair conectivos? Quem foi que falou lá na banca? Quem foi que falou para o senhor essa informação privilegiada que vai cair conectivos? Né? Meu amigo, você sabe disso que vai cair conectivos. Tem de uma forma, né, ou de outra, colocar aqui, cadê? De uma forma ou de outra vai cair conectivo. Por que de uma forma ou de outra? Porque tem uma forma de cair conectivos que é muito padrão, que ele pediu para o candidato trocar um conectivo por outro sem perder o sentido. Essa é batida, né? Pedir para trocar um conectivo por outro sem perder o sentido. Tem uma outra forma de cobrar conectivos, que é do jeito que ele fala aqui, assim, cobrando o sentido, né? Cobrando o campo semântico que ele expressa, entendeu? Então, é uma outra forma de cobrar conectivos também, beleza?
Dá uma lida. Pô, quem dera se a gente tivesse, né, meu amigo? Se a gente tivesse uma tirinha com todos os conectivos que a gente pudesse ficar lendo para a gente acertar essa questão domingo na prova, né? Uma tirinha assim, maceteada, né, com o sentido deles, a troca deles, né? Será que a gente tem essa tirinha ou não? O que você me diz? Existe esse material? Você fala, professor, nunca ninguém pensou em colocar um esqueminha assim, maceteado desse conectivo para a gente memorizar? Será que existe esse material ou não? Como é o nome desse material? Carinhosamente, ele tem um nome que é um nome carinhoso, um apelido carinhoso, que é mais difícil de esquecer, como dizia o Gustavo Lima. O pulo do gato, pulo do gato. 13ª questão. Os textos, especialmente os literários, são capazes de recriar as informações sobre a humanidade, vinculando o leitor aos indivíduos de outros tempos. Nas palavras de Larossa, 2000, ler consiste em ver, né, coisas dantes nunca vistas, de entregar-se ao tempo, abandonar-se nele, não apenas apropriar-se dele para nossos fins. As palavras sublinhadas correspondem às formas, às formas de infinitivo. Assinale a opção que indica o infinitivo que tem a classe morfológica diferente das demais. Pessoal, questão boa essa aqui, hein? Ô, questão boa essa aqui. Letra A. Vou até buscar uma água. Essa questão está tão boa que eu vou tomar uma água aqui. Pessoal, qual é a boa? Qual é a boa? Me fale aí. Saiu aí letra A. Vocês entenderam essa questão ou não? Vocês entenderam essa questão? B. Vocês entenderam? A questão é saber se entenderam essa parada aí. Você fala assim, professor, mas eles não são verbos, todos eles são verbos? São. Todos eles são verbos. Recriar, ler, ver, entregar, todos eles são verbos. Isso é muito interessante, né? Essa questão, há umas críticas sobre essa questão, dizendo que ela não foi muito técnica, porque todos eles são verbos. E aí ele fala assim, assinale a opção que o infinitivo tem classe morfológica diferente das demais. Morfologia é classe gramatical, todos são verbos. Mas, assim, não vamos discutir com a FGV, né? Vamos entender a jurisprudência de banca. Vamos entender essa questão para a gente resolver, né? Entendeu? Então não vamos brigar com ela. Você fala, professor, tudo é verbo, para mim anula essa questão. Não. Se quer essa questão para a gente, bora acertar. Como é que ela quer que a gente pense? Como é que ela quer que a gente marque? Ela fala assim, ela dá verbos, aí você vai lembrar que o verbo, ele pode agir na sintaxe como sujeito, né? O verbo, na sintaxe, na construção frasal, ele pode funcionar como verbo, obviamente, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, né? Transitivo direto e indireto, verbo de ligação, beleza. Mas ele também pode funcionar como sujeito. Olha como é. Então, se ele funciona como sujeito, ele se porta diferente dos outros. É assim que você analisa uma questão dessa. Questão boa, né, pessoal? Questão boa. Assim que você analisa uma questão dessa. Então, na 13, meu amigo, qual verbo aí, né, funciona como sujeito? Para deixar mais claro esse comando para você, traduzindo esse comando, qual deles funciona como sujeito? Só pode ser a letra B. Está escrito assim, ler consiste em... Olha, tá vendo que o ler, da letra B, esse ler funciona como sujeito. Os outros não. Todos os outros funcionam como verbo mesmo. Esse aí não, ele funciona como sujeito. Né? Por isso que na 13 a boa é a letra B. Né? Questão legal, boa, né? Questão boa. Né? Questão legal, você pegou, caiu uma dessa, mata, não vai chamar o fiscal querendo anular a questão, querendo, né? Não faça isso, beleza? Não faça isso, tá bom? Boa, questão boa.
Essa questão, eu imagino, né? De repente, na hora de você resolver, talvez você, na hora de resolver, não tenha entendido exatamente o comando. Eu tive que também dar uma traduzida nesse comando. É aquilo, pessoal, às vezes, não foi a melhor forma de perguntar. Né? Eu tenho minhas críticas sobre essa questão. Já tinha resolvido, não tinha entendido, né? Essa questão, tinha encontrado essa questão, interessante, né? Interessante. Assim que a FGV quer que a gente faça e assim que a gente vai fazer. Não vai no dia da prova, não, eu vou chamar o fiscal, a gente vai fazer uma manifestação lá na frente da sala, vamos anular. Não, pessoal, você vai acertar essa questão e você vai dar um tapa na cara do fiscal. Você vai acertar essa questão, vai dar um tapa, esfrega a cara dele na tua prova, assim, fala, nunca mais cobra uma dessa para mim, porque eu estou sabendo como é que resolve. Nunca mais, beleza? E não me traga mais prova nenhuma agora. Vamos lá. O fiscal, coitado do fiscal, né? O fiscal muitas vezes não sabe nem o que está fazendo ali, pessoal. Tem fiscal de concurso que ele não sabe nem o que é concurso, né? Eu já encontrei muito, já fui fiscal também, né? Porque eu era aluno da Unifap. E o fiscal, coitado, tem um fiscal ali que cai, tá ali mesmo só para ganhar aquela diária dele, um Armitex, ele não sabe nem exatamente do que se trata, né? Ele está ali até numa boa vontade, né? Às vezes faz um monte de besteira, mas ele foi mal instruído também, né? E ele foi mal instruído, o fiscal, pelas bancas organizadoras que ficam com boa parte do dinheiro e não dão a devida instrução aos fiscais. Vamos lá. 14ª questão, servidor. 14ª, você está arrebentando, você está destruindo a língua portuguesa, né? Destruindo no bom sentido. As palavras de Larosa, né? Citada no texto, indicam um objetivo de leitura indicam um objetivo da leitura. Qual é o objetivo da leitura? De acordo com o texto. Qual é o objetivo da leitura de acordo com o texto? Tornar útil o conhecimento adquirido, criar a possibilidade da lógica ao universo, estabelecer um vínculo histórico entre leitores, divulgar ideias sobre novas que possam mudar o mundo, dar a possibilidade de culturar, de educar o próximo. Servidor, para mim, assim, todas estão certas, não é verdade? Todas estão certas. Só uma está de acordo com o texto que ele quer. Olha, letra A, tornar útil o conhecimento adquirido, certo. Criar a possibilidade da lógica ao universo, também, bora entender que sim. Né? Divulgar ideias novas que possam mudar o mundo, sim. Dar possibilidades culturais de educar o próximo, sim. Mas, de acordo com o texto, estabelecer um vínculo histórico entre leitores. Ele fala isso, que o texto ele tem esse poder, né, de estabelecer esse vínculo histórico. 14ª questão, letra C, você segue arrebentando no simulado. 15ª, ninguém te segura. De acordo com a autora, os textos devem ser estudados segundo as várias épocas de sua publicação, as possibilidades distintas de sua estrutura significativa, as marcas de dialogismo e polifonia, os estilos e movimentos literários que representem a sua natureza estética. Qual é a boa? 15ª, tem uma corrente aí marcando já. Letra B. Qual é a boa, servidor? Professor, boa noite. Quantas questões já foram resolvidas com essa? A gente começou na 11. Essa é a gente está na 15. Beleza? A gente começou na 11. A gente começou já na parte específica, né? Parte específica. A 11 foi a letra C, a 12, letra D, a 13, letra B de bola, 14, C, e a 15, né, que a gente está fazendo agora, a letra B, as possibilidades distintas de sua estrutura significativa. Servidor, de acordo com a autora, é isso mesmo, né? Possibilidades distintas. Então, aqui a gente encerra o uso do texto, né? O comando lá dizia assim, as questões 11 a 15 devem ser respondidas a partir do texto 1. Beleza? A partir do texto 1. Tranquilo? Vamos lá, então, 16. O conteúdo programático desta prova fala de língua e linguagem. O nosso conteúdo é o mesmo conteúdo de lá do professor de português de Pernambuco, elaborado pela mesma instituição, Fundação Getúlio Vargas. O conteúdo programático desta prova fala de língua e linguagem. Esta última deve ser entendida como... Eu já dei essa aula para vocês sobre língua e linguagem, o professor Kelly também,
né? A 16, deixa eu baixar aqui. 16. Beleza? A linguagem, quando ele fala assim, esta última é a linguagem, né? A linguagem deve ser entendida como a faculdade de usar signos com objetivos cognitivos, a faculdade de usar signos com objetivos cognitivos. E aí, servidor? Uma manifestação concreta dos vários sistemas de comunicação. Daí, mano, já matou a letra A, não deixou nem de terminar de ler. Tá um bicho aí, né? Letra, né, B, uma manifestação concreta de vários sistemas de comunicação, uma manifestação concreta. C, um sistema para comunicação interpessoal. Pessoal, não é só isso, né? A linguagem é um sistema para comunicação interpessoal, é muito mais do que isso. A linguagem é muito mais do que isso. Uma estrutura fonológica, morfológica, semântica, pragmática ou cognitiva, tudo isso, né? A linguagem não é tudo isso. Olha como é, né? Na letra C, ela é mais do que interpessoal, né? Mas ela não é. Eu não posso chamar ela aqui, né? Que a linguagem é tudo isso, porque tem linguagem mais simples, né, pessoal? Tem linguagem não verbal, por exemplo, né? Tem linguagem não verbal, né? Aquela, inclusive, né, aquelas pinturas rupestres, né, aquelas dos homens das cavernas, era uma forma de comunicação, linguagem, né, e muito, né, sem maiores estruturas. Letra E, um simples código para a comunicação entre os homens, né, um simples código para a comunicação entre os homens, linguagem, um código para a comunicação entre os homens, de repente é o que mais ficaria na briga, né? Só que aí, quando a gente fala em um simples código, ele está muito mais para a língua, né? Para a comunicação entre os homens. A letra E está muito mais para a língua, entendeu? A 16, a boa letra A, conforme a maioria marcou aí, a faculdade de usar signos com objetivos cognitivos, né? Com objetivos de comunicação, de conhecimento. Né? A faculdade de usar signos. Signos são aquelas, o que representa algo, né? 16, então, letra A, conforme você marcou, você segue arrebentando no simulado. Beleza? Tranquilo, meu amigo? Vamos lá para a próxima questão. Deixa eu mudar aqui a tela para vocês. Certo? Tá. Ô, pessoal. Vamos mudar aqui. De vez em quando eu olho aqui, eu tenho que olhar aqui no WhatsApp, porque ainda tem algumas pessoas que podem ficar do lado de fora da sala, né? A aula fica gravada. Todas as nossas aulas ficam gravadas, pessoal. Todas. Você pode assistir depois quantas vezes você quiser. Tá bom? Vamos lá na 17. 17. Tá? 17. Assinale a opção que indica o principal objetivo do estudo da fala em sala de aula. Meu amigo, essa questão, deixa eu ver se a outra também. A outra, né? Até eu acho que essas três, deixa eu ver, os diversos gêneros destacam uma. Né? Essas duas aqui, 17 e 18, isso é típico de professor de português, típico de prova para professor de português. Tem algumas questões, né, que elas não são típicas para professor de português. Poderia estar na parte geral, não concorda? Olha, poderia estar na parte geral, pessoal. Olha, eu te digo mais. A 11, a 12, a 13, a 14 e a 15. Aqui entrou mesmo na nossa parte especial, foi a 16. A 16 é específica para o professor de português mesmo. A 17 é típica para o professor de português. Né? É típica para o professor de português essa aí. Assinale a opção que indica o principal objetivo do estudo da fala em sala de aula. Qual é o principal objetivo do estudo da fala? Explicar o funcionamento dos diálogos, permitir o estudo de vários usos da fala, ensinar a falar de forma eficiente. Pô, a letra C, meu amigo, né? A letra C,
é até preconceituosa. Estudar os diversos sons de uma língua determinada, destacar as vantagens dos falantes regionais. Meu amigo, não tem vantagens em falantes regionais, pessoal. A gente está falando, lembra que o nosso... Né? Que não está conseguindo. Sim, você está falando assim, professor? A gente não compartilha, pessoal. A gente não compartilha nos grupos o nosso link, nem no e-mail. Tudo fica no site. As nossas aulas, todas elas ficam no nosso site. Mas eu entendi, a colega aí mais cedo, eu já tinha falado também da dificuldade, aí eu vou mandar, tá bom? Eu vou mandar porque o objetivo é que a gente consiga, não é que todo mundo tenha acesso a essas aulas, todos os alunos matriculados, obviamente, né? Mas não é o nosso normal, tá bom? É porque está na semana da prova, está na correria e tudo mais, eu vou disponibilizar lá, tá certo? Mas não é o nosso normal, não. A gente não compartilha, como muitos professores fazem, né? Eu acho que quase todo mundo faz assim, né? Compartilha e tal, né? Eu posso mandar lá no grupo, beleza? Tranquilo? Eu posso mandar assim, eu vou mandar dessa forma. Só me recorda amanhã de manhã, porque o link ele demora, né, para o Google lançar o link. Aí você me recorda que amanhã de manhã eu mando sim para você. Beleza? Vamos lá então. 17ª questão. Certo? No final eu falo sobre a plataforma, pessoal, sobre o acesso, tá bom? No final, mas vamos lá. 17ª, meu amigo, a letra... Esse tipo de questão, ele é aquela questão, meu amigo, que ela serve para a gente nunca mais errar. Eu falei muito no decorrer do nosso curso sobre princípios, né? Princípios. Pessoal, princípios. Assim, o que a gente tem aqui na nossa cabeça? Princípios são aquelas ideias, né? Porque como a gente fala muito no direito, a gente fala muito em princípios, né? O que são os princípios no direito? Bom, princípio é aquilo que eu tenho que lembrar para qualquer questão que cair, eu lembrar que aquele princípio não pode ser desrespeitado, né? Não é assim quando a gente estuda o direito? Bom, eu tenho o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se caiu uma questão que fira, de repente eu nunca estudei, por exemplo, nunca estudei lei de tortura, mas eu lembro que tem um princípio constitucional que, né, que é a dignidade da pessoa humana. Então, qualquer questão que venha naquele sentido que fira, assim na aula de língua portuguesa. Olha, nós estudamos variantes linguísticas, foi a primeira aula da nossa plataforma, no nosso curso. A primeira aula que eu fiz com vocês foi variantes linguísticas, né, que eu acho que é um assunto assim, primordial. Não tem como não cair variantes linguísticas. Não tem como, é primordial. Né? E não só para a gente acertar domingo na nossa prova, mas para a gente levar para os nossos alunos. Nós não podemos ser preconceituosos. Já basta que o nosso país tem preconceito de tudo quanto é lado, preconceito de gênero. Né? O nosso país é o país que mais mata a população LGBTQIA+, né? As pessoas matam na rua só porque a pessoa está na rua, um travesti está na rua, o cara passa e mata, espanca. Né? Então, o nosso país tem racismo estrutural, né? Uma pessoa que é discriminada, ofendida, né? Então, pelo fato de o nosso país é um país que tem um altíssimo grau de feminicídio, né? Matar uma mulher na condição, né, de mulher. Então, tem preconceito para tudo quanto é lado, machista, patriarcal, sexista, misógino. Nós temos que levar essas ideias né, que combatem o preconceito linguístico, nós temos que lembrar desses princípios. Né? Nós temos que ensinar para o nosso aluno a língua padrão, claro, né? Claro, a gente tem que ensinar, até porque lembra que o objetivo da linguística não é eliminar a língua padrão, não é esse, é eliminar, não é, né? Não é. Nós temos que ensinar porque o aluno tem que saber a norma culta da língua portuguesa. É um instrumento de inclusão social, ele tem direito, né? A língua portuguesa está no artigo 13 da Constituição, lembra? Inclusive, de repente, no estudo de caso, está no artigo 13 da Constituição. A língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Agora, quando fala língua portuguesa, a gente tem que lembrar na língua como um conglomerado de variantes. A língua é heterogênea, a língua né, é dinâmica, a língua é viva. Beleza? Então, lembra que qualquer questão que peça, que fale para a gente assim, que vá de encontro a esses princípios, essa questão vai estar errada.
Se você lembrar desses princípios, falar assim, não, a minha cabeça na hora da prova tem que ser uma cabeça libertadora, libertária, né? Tem que ser, eu não posso estar carregado de preconceitos, beleza? E aí você vai acertar, meu amigo, você vai acertar essa questão de variantes linguísticas, beleza? Vamos lá, na próxima questão, 17, 18. O ensino que se destine unicamente, 17, letra B, portanto, né? Ficou claro lá, 17, letra B. Tá bom? 18. O ensino que se destine unicamente a ensinar a norma padrão de uma língua tem por finalidade... Bom, o ensino que se destine unicamente a ensinar a norma padrão tem por finalidade, não é o nosso objetivo como professor de língua portuguesa, nosso objetivo não é ensinar unicamente a norma padrão, né? Mas aqui a questão é nesse sentido, específica para professor de português. Isso aqui é questão para professor de português. Você é um professor, mas nem todas são, não. Tem questão aqui que pode ser perguntada por qualquer candidato, de qualquer área. Né? Essa aqui não, essa aqui é para professor de português. Letra B, letra A, desidentificar informações textuais. Produzir textos escritos tem por finalidade ensinar regras gramaticais, relacionar a língua com outros campos, relacionar a língua com outros campos. Pô, isso é muito, né? Porque ele está... unicamente ensinar a norma padrão, pesquisar variedades e usos linguísticos, não, isso é variante linguística, ensinar regras gramaticais, 18. Se você marcou a letra C, você pode comemorar. Você está arrebentando no simulado, meu amigo. Você está arrebentando no simulado, rumo à posse. Né? Eu falo muito essa expressão, né? Rumo à posse. Beleza? Tá? Tranquilo, pronto. Então, vou fechar aqui. Cadê? Rumo à posse. Você está no caminho certo da aprovação e vai passar. Vai passar no concurso público. Está chegando a tua hora. Você está fazendo tudo certinho. Você está estudando, né? Está dando gás. 19. Os diversos gêneros textuais destacam uma qualificação predominante para cada enunciador. Em um texto informativo, por exemplo, o enunciador tem como marca específica em um texto informativo. Questão interessante. Aqui poderia cair para qualquer profissional, pessoal. Essa poderia estar na parte geral. Isso não é específico para o professor de português. Eu não estou dizendo que eu não estou fazendo uma crítica, né? Que o professor também tem que saber essa. Mas essa é uma questão que poderia estar na parte geral também sem problema nenhum. A 17 e a 18 não poderia estar na parte geral, nem a 16. A 19 poderia. Gêneros textuais está no conteúdo da parte geral. Você fala, professor, então eu como professor de português, eu posso então encontrar uma de gêneros na parte geral e na parte especial? Com certeza. Com certeza. Pode cair gêneros lá, no geral e na parte especial. Beleza? Vamos lá. O texto informativo, letra A, o interesse de convencimento, convencimento está mais para injuntivo, pessoal, convencimento. Domínio de conhecimento, segura a letra B, não desmarque suas cartelas. C, a necessidade de expressão de uma emoção. D, a condição de prever conhecimentos futuros. O objetivo de ensinar procedimentos. O objetivo disso não tem nada a ver. Ensinar... servidor, vamos lá. Convencimento em junção. Pode colocar em junção do lado. Letra C. Expressar uma emoção. Não é um texto informativo. É um texto, expressar uma emoção, pode dizer que é um texto emotivo. Né? Emotivo. Não é letra C. D. A condição de prever conhecimentos futuros. Como é que a gente chama para esse texto que prevê conhecimentos futuros? É redundante, né? Prever sempre é futuro. Como é que a gente chama para esse texto? Quem lembra? Um texto que prevê. Quem lembra? Pode cair, pessoal. Esse nome não é muito falado nas aulas, né? Carta de tarô. Carta de tarô é um exemplo. Né? É um exemplo de texto preditivo. Professor, não esqueça essa palavra, meu amigo. Texto preditivo, beleza? Não esqueça essa palavra, tranquilo? Vamos lá. Letra E. O objetivo de ensinar procedimentos é injuntivo. Ensinar procedimentos também não tem nada a ver. 19. Se você marcou a letra B, você pode comemorar, você está arrebentando no simulado. 19. Ninguém segura, você está destruindo a gramática.
Vamos lá na 20. Em um texto narrativo, o narrador de primeira pessoa... Pessoal, essa questão foi uma questão extremamente discutida, criticada, mal elaborada, pessoal. Mal elaborada. 20. Em um texto narrativo, o narrador de primeira pessoa expressa obrigatoriamente suas emoções? Não. Expressa obrigatoriamente suas emoções? Não. Distancia-se da verdade dos fatos? Narrador em primeira pessoa? Não. Distancia-se da verdade dos fatos? Não. Observa as ações e acontecimentos de forma isenta? Não. Narrador em primeira pessoa, de forma isenta? Não. Caracteriza uma forma tradicional de narrar? Uma forma tradicional? Não, né? Tradicional é objetivo, né? Terceira. Obriga o leitor a participar mais da leitura? Pessoal, esse foi o gabarito, né? Obriga o leitor a participar mais da leitura, mas, pô, esse gabarito, meu Deus do céu. Infelizmente, tem algumas questões da FGV, infelizmente, a gente espera que não caia assim na nossa prova, né? Porque né, a gente sabe que, pô, que negócio de obriga o leitor a participar mais da leitura. Então, a outra, ele não precisa participar muito na terceira pessoa. Nada a ver, eu achei uma... Eu vi nos fóruns de discussão, nas outros, né? Um monte de gente metendo pau nessa questão, não foi anulado, os caras ficaram com a letra E. As outras também não são. Acho que esse obriga, né? Pessoal, no dia da prova, agora sim, bora pensar o seguinte: você fala, professor, mas o senhor falou que não era para a gente brigar com a FGV. Certo, não vamos brigar. Nem com a FGV, nem com o fiscal, não vamos brigar. O que a gente vai fazer no dia da prova? Eu talvez, no dia da prova, talvez, se eu fizesse essa prova aqui, talvez eu marcasse a letra E mesmo. Né? Talvez eu marcasse a letra E. Né? Ficaria até talvez ali entre a D, de repente, mas talvez até marcasse. Porque eu acho que a letra E, as outras são muito erradas. Né? É menos ruim, né? A letra E é menos ruim. Né? Então, bora usar esse critério na hora da prova. Essa aqui eu não vou... Eu nunca poderia marcar expressa obrigatoriamente suas emoções, distancia-se dos fatos narrados. Então, a gente vai tentar marcar lá a mais certa, a menos errada, né? E torcer, na verdade, para não cair uma dessas, para que as questões fujam das polêmicas, né? Que a FGV, de vez em quando, apronta para cima do candidato. Vamos lá, na 21. A 20 é a letra E, o gabarito da questão. Em uma prova de português, uma das questões solicitava a separação silábica da palavra importância. O gabarito, seguido pela professora, era o de que a palavra deveria ser separada seguindo da seguinte forma. Você está vendo aí, né? Importância. Assinale a opção que indica o comentário correto sobre a questão. O gabarito está incorreto, porque se trata de uma palavra com hiato. O gabarito está correto, já que é a única separação silábica possível. O gabarito está correto, mas incompleto, pois outra separação é possível. O gabarito está incorreto, pois a acentuação mostra que se trata de proproxítona. Não, meu Deus do céu, proproxítona. Né? O gabarito está incorreto, pois se trata de proproxítona. O gabarito está correto, pois se trata de um ditongo crescente, não de um hiato. O gabarito está correto, pois se trata de um ditongo crescente. Se trata de um ditongo paroxítona. Não é que se trata... proproxítona... ela não é, né? Ela não é proproxítona. Ela não é proproxítona. Paroxítona terminada de ditongo crescente. Agora, por que está correto? O gabarito está correto, a letra B fala, já que é a única separação silábica possível. E a letra C fala, o gabarito está correto, mas incompleto, pois existe uma outra separação possível. Alguns gramáticos, pessoal, separam essa palavra importância, né? A palavra importância como proproxítona eventual, né? Falando assim, pode separar o cia, né? Pode separar o cia. E aí viraria uma proproxítona. Ela não é, né? Mas ela viraria uma proproxítona. Beleza?
Então, o gabarito está correto, o gabarito da professora, mas incompleto, né? A 21 é a letra C, né? De cara e coragem. Meu amigo, 22, 2 patinhos na lagoa. Já estou falando de desmarque suas cartelas, agora eu estou falando de 2 patinhos na lagoa. Está quase cantando bingo aqui, né? Vamos a 22. Nesta carta, eu vou pôr os pontos nos is. Nesta carta, eu vou pôr os pontos nos is. Neste segmento, há uma forma plural da palavra i, da letra i. Sobre essa forma, é correto afirmar, com base nos dicionários brasileiros, que a forma está absolutamente correta. Is. A forma está correta, mas também seria admitida i, plural de i, 2 i. A forma está incorreta, pois a única forma correta é is. A forma está incorreta, podendo-se admitir a forma is ou i. A forma está correta, mas também seria admitida a forma is, né? E aí, servidor, o plural de i, você vai para o plural de que questão é essa, né, meu amigo? Que questão é essa? Pessoal, letras. Vocês sabiam dessa? Essa eu não sabia, pessoal. Essa eu não sabia. Onde é que os caras tiram uma questão? Né? Se alguém me pegou até ontem, né? Depois, claro, eu fui pesquisar, eu fui estudar, preparando a aula para vocês, né? Eu não vou chegar aqui sem nada. Eu preparei a aula, eu estudei para estar aqui na frente de vocês, até porque vocês são todos especialistas na área. Mas essa me surpreendeu. Meu Deus do céu, se alguém me perguntasse até ontem, né? Alguém me perguntasse, professor, qual é o plural de i? Eu só conhecia is. Inclusive tem um programa, né? Tem um ditado famoso, os pingos nos is, né? Tem um programa de rádio, né? Os pingos nos is, né? Mas realmente, realmente, ele fala assim, é correto afirmar, né? É correto afirmar, com base nos dicionários brasileiros, que, né, a forma está incorreta, podendo se admitir as formas is ou podendo se admitir a forma is, is ou ii, né? Letra D, né? E não esse iis, né? A forma está incorreta. 22, letra D, é uma questão, meu Deus do céu. Essa aí, olha, ela surpreendeu mesmo, pessoal. Surpreendeu. Essa eu não sabia, né? Plural de i. Se alguém me perguntar a partir de amanhã, agora, eu quero que alguém me pergunte, né? Qual é o plural de i? Essa aí é para matar, pô. Isso aí é para matar a galera. Mas é isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Não vamos esperar moleza, não. É concurso, é FGV, briga de teçado no escuro. Não vamos esperar moleza, não. Né? Algumas questões você vai... A 22 é letra D, né? Letra D. Algumas questões a gente vai... Né? A gente vai acertar assim, a gente vai achar mais fáceis, outras a gente vai realmente não... Diga lá, servidora. Mas isso é para as outras vogais também? Que agora eu fiquei com medo, né? Vai que. Vai que. Eu fiquei com mais medo ainda porque eu também não sei a resposta. É uma boa pergunta, né? Não, eu não sabia. Fica para o sextor, então. Fica para o sextor. Eu vou anotar. E o plural das outras, né? Olha aí. Pessoal, a gente sabe da fusão, né? A fusão não vai ser somente o i, né? Será que vai? Meu amigo, por tabela, a gente vai... a gente entende que vai estender para os outros. Por tabela, mas não vamos fechar esse diagnóstico, não. Até porque, olha, vocês sabem... Pode ser uma regra, né? Vocês sabem, crase, por exemplo, crase acontece com todas as vogais, pessoal. O que é crase? Crase é a fusão de vogais idênticas.
Crase acontece com todas as vogais. Com a letra A, com a letra E, com a letra I, com a letra O, com a letra U. Crase. Só o A que recebe acento. Né? Mas crase acontece com todas. Porque crase é um fenômeno linguístico de fusão. Pode acontecer com todas. Mas só o A recebe acento. Olha como é a curiosidade da língua portuguesa, né? Por isso que a gente não estuda os outros. A gente não está nem aí para os outros, né? Porque só o A recebe acento. Então não nos interessa os outros. A gente não vai ensinar isso para os nossos alunos. Agora vai ficar para o sextor. Amanhã tem sextor, viu, pessoal? Amanhã tem sextor, 22 horas, não, 23, depois da aula do professor Kelly, né? Às 23 horas até 1 da manhã. Dá para dar o último gás, aquele gás final, para a gente chegar na hora da prova. Beleza? Aí sábado dá mais uma estudada, né? Dá para, de leve, dá para dar uma estudada, pegando algumas dicas, ouvindo as nossas aulas, e a nossa motivação, essa energia positiva que eu passo para vocês, que o professor Kelly passa também, né? Você vai pegar nessa reta final. 23, meu amigo, vamos lá. Um livro de interpretação de textos dirigido ao ensino médio deve fazer a seleção de textos a serem interpretados mediante o seguinte critério: textos exclusivamente literários. Essa aqui é uma professora de português, sem polêmica, ninguém vai querer recorrer dessa. Textos atuais de vários gêneros, muito parecida com uma outra. Olha, a Auricele já foi até procurar nos outros. Vogal. Não quis nem esperar o sextor. 22, pessoal. 23, sem polêmica. Mande aí. Qual é a 23? Qual é a boa? Tá boa essa 23. As nossas aulas, todo mundo está marcando, todo mundo está falando. A letra B, textos atuais de vários gêneros textuais. Esse é o ensino da língua portuguesa. Beleza? O ensino da língua portuguesa atual, ele deve estar pautado em gêneros textuais. Beleza? 23, letra B. 24. O fragmento: o médico saiu do quarto número 122 e a enfermeira veio ao seu encontro. É o período inicial do romance Olhar os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Com base nesse fragmento, o narrador do texto participa ativamente dos fatos, colabora com suas opiniões sobre o narrado, privilegia a narração sobre o narrado, comunica os fatos observados, pretende que o leitor participe da narrativa. Essa aqui está fácil. É o narrador, o médico saiu do quarto, a enfermeira veio ao seu encontro. Ele é um narrador em terceira pessoa. Olha, vai cair tipologia textual, viu? Vai cair tipologia. Beleza? Lembra a tipologia? Narração, descrição, exposição, argumentação e junção. Tipologia textual. Aí alguns autores também vem com aquele texto preditivo. Eles também jogam em tipologia. Se cair preditivo, você sabe o que é. Eu falei para você ainda há pouco, é um texto que prevê, né? Texto que faz previsões. Do futuro, com certeza, né? Só pode ser do futuro. 24, meu amigo, sem polêmica, letra D. 24 está tranquila, narrador, observador. 25, um outdoor turístico da cidade de Tiradentes, Minas Gerais, dizia o seguinte. 25. O que dizia aqui? Visite Tiradentes, uma cidade diferente e atraente. Visite Tiradentes, uma cidade atraente, diferente e atraente. A observação coerente sobre esse tipo de texto é: letra A. Os dois adjetivos presentes no cartaz deviam ser explicados para se tornar mais eficiente na situação comunicativa. Não, né, pessoal? Os dois adjetivos devem ser explicados. Atraente e diferente? O recurso estilístico da rima Tiradentes, diferente e atraente, deveria ser evitado por tratar-se de um texto em prosa. Deveria ser evitado. É uma propaganda, né, pessoal? É uma campanha, né? Pode usar rima. O conteúdo semântico dos adjetivos qualificadores da cidade é propositalmente de responsabilidade dos leitores. O conteúdo semântico dos adjetivos qualificadores da cidade é propositadamente de responsabilidade dos leitores. A estratégia discursiva da descrição obedece à preocupação de tornar o texto bastante claro e objetivo. Ele não é um texto objetivo, né? Ele é um texto que tem uma carga de subjetividade. A letra C é boa.
O emprego do imperativo com valor de ordem pretende convencer o leitor da necessidade de visitar. Visite Tiradentes. Pretende convencer o leitor? Não, pessoal, convencer não é assim. Isso está dando uma ordem, né? Não é esse o objetivo, não é convencer. 25, letra C. O conteúdo semântico dos adjetivos qualificadores é propositadamente de responsabilidade dos leitores. Beleza, 25. Fechou a primeira etapa da prova. Vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Ainda certo. Só 25, 26. Cadê? Olha, 26 a 28. As questões 26 e 28 devem ser respondidas a partir do segmento a seguir. Vocês vão no cinema hoje à noite? Vamos, mas a gente vai sair cedo. Tá bom, me esperem que eu vou com vocês. 26. O fragmento mostra um diálogo entre amigos, daí a presença de marcas da linguagem coloquial, adequada a esse tipo de situação comunicativa. Nesse diálogo, o coloquialismo só não tem como marca a regência do verbo ir com a presença do em. Vocês vão no cinema, isso é marca coloquial, né? Ou na ordem, na norma culta seria vocês vão ao cinema. Aqui tem coloquial. B, o emprego de agente no lugar de nós, coloquial. Agente no lugar de nós é coloquial. A forma reduzida de tá no lugar de está, coloquial. Tá bom, coloquial. A próclise do pronome pessoal me, né? Me esperem, né? Também coloquial. Aí, letra E, a utilização do pronome de tratamento vocês, aí não pode ser considerado, né, o coloquial. O coloquial não, pessoal, tem uma parte, embora, né, não seja uma forma rebuscada de tratar, mas não é coloquial, né? Não é coloquial. Beleza? 26, letra E, essa que é a boa. 27. Uma marca específica da língua portuguesa no Brasil é a pouca utilização de advérbios de afirmação sim. No caso das perguntas de modelos sim, não como resposta. Isso acontece no fragmento em que o advérbio é substituído pela letra A, repetição do mesmo verbo na pergunta. Aí, B, utilização do verbo estar, afirmação da ação posterior, elipse do advérbio, utilizada palavras propositivas, positivas, omissão do advérbio, tido como óbvia inferência, né? Uma marca específica da língua portuguesa no Brasil é a pouca utilização do advérbio da afirmação sim, nos casos de perguntas. É interessante essa questão, pessoal. Interessante. Né? Ele pergunta assim, vocês vão no cinema hoje à noite? E aí a tendência não é falar sim, não. Ele está dizendo que há uma característica da língua portuguesa do Brasil é dizer vamos, né? E não falar sim, né? Interessante, boa essa questão do professor de português, né? Boa, né? A 27 é a letra A, né? A repetição do mesmo verbo na pergunta. Vocês vão? Vamos, né? E não sim. 27, letra A, bem construída. 28, vamos lá. Na 28 e 28. Me esperem que eu vou com vocês. A função do vocábulo que se repete em... essa questão é muito boa. Aqui não é específica para o professor de português, não. Não é. E aí teve uma aluna, não sei se ela está aqui agora, conversei mais cedo com ela hoje, né, que falou, professor, vai cair em função do quê? Vai cair em função do quê? Não sei se ela está aqui. Falou, vai cair, né? E está aqui uma da função do quê? Pessoal, Tayane, vai a Tayane, tá aí, né? Sonhou com a função do quê? Essa questão tá boa. Qual é o... Me esperem que eu vou com vocês.
Meu amigo, quando você faz uma pergunta, quando você fala uma frase no imperativo, o que é explicativo? Não esqueça isso. Quando você dá uma ordem, olha, sonhou com isso, ó, sonhou com essa questão. Quando você dá uma ordem, o que é explicativo? Fala assim, professor, explica de novo, que eu não entendi. Isso aqui é explicativo. Quando ele fala que eu discuto, né? O que é explicativo. Quando a gente fala assim, né, temos estude, que a prova já está próximo, que é explicativo. Pronto, meu amigo. Se você entender, você mata essa questão rápido. Ele fala assim, me esperem, né? Compartilhar com você aqui na tela. Sabendo disso, quando você dá uma ordem, o que é explicativo, você mata essa aqui facilmente. Mata essa aqui facilmente. Qual é a boa, então? Me esperem que eu vou. Isso é explicativo. Então, o que você tem aí? Teremos que sair. Não se esqueça de que eles nos disseram que vão mais rápido, que devem chegar na hora. Não sabemos que. Letra A, B, C, D, U, E, qual é a boa na 28? Letra D, né? Conforme vocês marcaram, está dando uma ordem D, é explicativo. Beleza? 29, vamos lá, meu amigo. Você segue arrebentando, pode comemorar, solta o grito. Vocês não estão comemorando mais. Vocês estão, professor, acertei só 5, né, de 6. Né? Não, comemore, solte o grito. Tá bom, meu amigo. Né? Vamos lá, 29. As opções a seguir representam o pensamento de Milor Fernandes. Milor Fernandes é um dos grandes autores favoritos do meu amigo Kelly. Né? Ele fala muito do Milor Fernandes. Assinale aquela que não está presente a alusão a outro texto. Intertextualidade. Está caindo em intertextualidade. Lembra que acho que toda a prova que a gente faz, pessoal, toda oficina nossa, a gente fala em intertextualidade. Né? Acho que toda oficina nossa, a gente resolve uma de intertextualidade, da área específica. Né? Para professor de português. A gente faz uma dessa. Letra A. Né? A gente até fez uma bem recente, que tinha vários trechos da Bíblia, né? Vocês lembram? Letra A. Penso, logo Descartes não existe. Né? Aqui tem uma intertextualidade com o famoso pensamento de René Descartes, né? Penso, logo existe. Ele fala isso. Aqui fala, penso, o Milor Fernandes fala, penso, logo Descartes não existe. Né? Aí o garoto cutucou o general, né? Deu um pouco de trabalho. Aqui, quanto mais leitura, você vai reconhecendo que esses textos saem de outros lugares. Ele quer aquele que não está presente a intertextualidade. Né? Letra E. Aí o garoto cutucou o general Figueiredo e disse, presidente, o povo está nu. Aí o garoto cutucou o general Figueiredo e disse, presidente, o povo está nu. De repente aqui, né, alguém poderia não lembrar, tem uma referência a outro texto, né? Segura a B, não desmarque suas cartelas, então. Né? Ela deixa traços do texto original, ele deixa traços do texto original. C. Esse pessoal que há 14 anos veio eles mandando no país, está apenas amarrando o dono à vontade do burro. Aqui é um ditado popular. Está muito claro na letra C. Né? A intertextualidade se faz com o ditado popular. D. A loucura tem razões que a sensatez desconhece. Isso aqui é um ditado. Mas como é que também é um ditado? A loucura tem razões. Eu não lembro como é que é esse ditado, pessoal, mas tem um ditado aqui. A loucura tem razões que a sensatez desconhece. Eu acho que é o contrário, né? O ditado é o contrário. O Milor Fernandes fez essa graça aí. Né? A sensatez tem, né, razões que a loucura desconhece, alguma coisa nesse sentido aqui. Mas é um ditado, né? É um ditado. Que a própria loucura desconhece, né? A loucura tem razões que a própria loucura desconhece, assim que é o ditado. Eu acho que é assim que é o ditado, né? Letra E. Para um bêbado, não existe nada mais mesquinho do que um copo com um fundo duplo. Né? Ó, acertei o ditado lá. Servidor, realmente, na 29, realmente, né, ficaria entre a B e a E, mais entre a B e a E. Mas tem uma situação dessa,
Eu não recordo bem, pessoal, mas tem uma história dessa, né? O general Figueiredo com essa história do povo está nu. Tem uma história dessa, né? E assim, como é que a gente pensa? Né? No o texto há uma referência a um determinado evento, então há uma intertextualidade na letra B, né? Há uma referência a um determinado evento, entendeu? Então só pode ser a letra E, né? A letra E não tem essas marcas do texto original. 29, letra E, conforme você marcou, beleza? Vamos lá, meu amigo. Você segue arrebentando no simulado. Vamos para a questão 30. Muita questão nessa nossa noite de língua portuguesa. A gente está relembrando aqui praticamente um curso de letras, né, pessoal? Nesses encontros finais aqui, nosso, né, rumo à posse. Assinale a frase em que o vocábulo que tem a sua classe gramatical corretamente indicada. Mais uma do que? Mais uma do que? Tayane errou essa também do que? Ela sonhou com o que e agora está errando o que? Meu Deus do céu, calma lá, né? Não, calma lá, você vai acertar. Ele quer que marquemos o que tem a gramaticalmente correta, a letra A. Se você quer um arco-íris, tem que aguentar. Ah, eu acho que foi até essa, não foi? Que você me mandou, lembrei agora. Foi essa que ela me mandou, né? Daí que ela sonhou com essa questão. Esse primeiro que, pessoal, está dizendo que é preposição, né? Assinale a frase com o vocábulo que tem a sua classe gramatical corretamente indicada. A substituição pela preposição de, né? Aí ele fala aqui na B, gratidão é um ensinamento que, condição comparativa. C, diante de um espetáculo que é impossível superar, né? Condição explicativa. A errada é essa. Inclusive, a errada não foi essa aqui, Tayane, que você me mandou, né? Foi outra. A explicação está errada. Corretamente indicada. Diante de um espetáculo que é impossível superar, obstinação é estupidez. Conjunção explicativa. Assinale a alternativa em que o vocábulo tem a sua classe gramatical corretamente indicada. Né? Conjunção explicativa. Letra D. O problema com o mundo é que os idiotas são seguros e os interessantes são cheios. Partícula expletiva. Né? Não. Entre a D e a A. Fiquei na dúvida entre a D e a A. Não, foi essa mesmo que a gente comentou, né? Mais cedo. Né? Essa aqui que a gente comentou mais cedo. Não é partícula expletiva. Né? Lembrei, foi essa questão. Estou tentando recordar, porque é tanta questão que a gente está na cabeça. Não é partícula expletiva a letra D. É condição integrante. Condição integrante. Né? Nada convence tanto as pessoas de pouco juízo quanto o que elas não entendem. Pronome definido. Nada convence quanto o que. Esse o que não é pronome definido, ele é pronome demonstrativo. Letra E, pronome demonstrativo. O que tem sua classe gramatical corretamente indicada. Vocês marcaram qual nessa aí, meu amigo? Questão 30. Né? Todo mundo foi na letra A? Todo mundo foi na letra A, né? Esse que, quando ele está entre duas, eu não sei mais, professor. Quando esse que está entre dois verbos, tem que aguentar, dá para trocar por tem de aguentar. Então, nesse caso, ele é uma preposição, tá certo. Foi essa mesmo aqui, né, Tayana? Foi essa aqui. 30 foi a letra A correta. Pessoal, sim, foi essa, ó. Porque eu agora estava lendo as outras aqui, eu nem estava lembrando mais. A letra B, bora classificar todos? Bora classificar todos, nunca mais vou esquecer essa questão. Gratidão é o sentimento que, diante de um espetáculo que a B e a C têm a mesma função. A B e a C é pronome relativo, né? A B e a C. Servidor, tem duas funções do que elas são muito caíveis. Uma, principalmente, é pronome relativo.
Tem um macete que é muito furado. Muita gente ensina nos cursinhos, não sei porque os professores de português ensinam esse macete, que é tão furado, sabe? Mas você talvez até tenha ouvido. Talvez você tenha até aprendido assim e talvez até já tenha ensinado algum aluno seu. Cuidado, porque ele é errado. É assim, como é que diz esse macete? Ele fala que se tiver um nome antes do pronome, antes do que, se tiver um nome, ele é pronome relativo. Se tiver um verbo, ele é condição integrante. Não sei se você já ouviu esse macete. Ele fala assim, né? Você está numa frase, aí você olha para o quê? Aí você olha para a palavra que antecede o quê? Se for um verbo, então esse que é condição integrante. Se for um nome, então ele é pronome relativo. Você já ouviu esse macete? Você já ouviu em algum lugar. Não estou falando mal dos colegas que ensinam isso, mas muita. Não estou falando só para capar, não, pessoal. Eu assisto muita aula no YouTube, né? E muita gente no Brasil aí ensina isso. Muitos professores de língua portuguesa, de cursinhos nacionais, ensinam assim. Tá errado. Né? Eu falo, professor, como é que a gente sabe? Não faça isso com seus alunos. Não ensine isso com seus alunos. Né? Você fala assim, por que tá errado? Porque quando a gente fala isso, a gente está, então, reduzindo a duas funções só. Se você fala, quando tem um verbo, é condição integrante, quando tem um nome, é pronome relativo, então só existem duas funções do que, não tem mais nada. Se a gente for nesse macete, a gente vai dizer que a letra A é condição integrante, porque tem um verbo antes. Olha, viu como furou? Né? Tá entre verbos, a gente vai dizer condição integrante, não é preposição. Agora, sim, esse macete funciona muitas vezes funciona. Muitas vezes sim, mas nem sempre. Professor, esse macete que você está dizendo aí, seria o mesmo que se o professor tivesse dito assim, que se antes desse que vier um nome e depois dele vier um verbo, ele é um pronome relativo? Não, o macete, o macete só fala se vier antes. Não fala assim, não, nem olha para o que vem depois, né? O macete ensina assim, né? Você olha para a frase, né? Aí você olha para a palavra que vem antes. Olha, por exemplo, daria certo na B e na C, daria certo o macete. Forma? Oi? Daria para acertar esse pronome relativo porque se pensasse dessa forma, antes vem o nome e depois um verbo? Não. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Não é antes vem o nome e depois vem um verbo. Deixa eu explicar para vocês aqui. Se vocês estão vendo aqui minha tela, está tudo branco agora. Olha, o macete diz assim: você tem uma frase qualquer, né? Aí você tem um nome, aí você tem o quê? E você tem uma frase qualquer. Aí você tem outro exemplo. Pá, aí você tem um verbo, aí você tem o quê? E você tem qualquer coisa para cá. No macete fala assim. Né? Então, no macete fala assim: quando tem um nome, esse que aqui é pronome relativo. Quando tem um verbo, esse que aqui é condição integrante. Tá certo falar isso? Não. Né? É errado, é um macete que é muito ensinado, mas ele é um macete, ele pode, de repente, até te ajudar no dia da prova, mas ele está errado. Não é assim de análise, porque a gente simplifica muito. Uma análise dessa está extremamente simplificada. Extremamente simplificada. Porque, olha, se eu falar isso, aí você fala, professor, o que é um nome? Nome é o que não é verbo. Nome é pronome, substantivo, adjetivo, né? Olha, se eu fosse só com esse macete, a letra A eu ia errar.
Porque tem um verbo antes da... Por que esse macete está errado? Por várias coisas. Por exemplo, porque não existe só duas funções do que, tem várias. Agora, tem um fundo de verdade esse macete? Tem. Ele tem um fundo de verdade, pessoal. Mas não é para a gente pegar esse fundo de verdade e aplicar de forma cega e não é assim. E até ensinar na escola. Ensinar na escola é pior ainda. No cursinho dá vai, porque no cursinho é cheio de macete. Mas ensinar na escola é pior ainda. Beleza? Olha, por exemplo, eu não posso simplificar. Você fala, professor, então qual é a diferença? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou acertar a questão na prova? Você tem que saber o conceito de pronome relativo. Qual é o conceito do pronome relativo? O pronome relativo, ele sempre se refere a uma palavra anterior, ele é um termo anafórico, né? O pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva. O pronome relativo, ele sempre está entre nomes. Aí sim, ele sempre está entre nomes, né? Então, assim, o pronome relativo, ele tem você tem que conhecer as características dele. E a condição integrante? A condição integrante, ele inicia uma resposta. Quando a gente faz uma pergunta, ele inicia uma resposta. Por isso que eu tenho na letra B e na letra C é pronome relativo. Né? Deixa eu abrir aqui a tela. A letra C, tá? Pronome relativo. A B e a C. A D é condição integrante. A D é condição integrante. Eu sugiro você dar uma revisada, né? Nessa parte, se você ainda está com dúvida, principalmente nessas duas funções. Condição integrante e pronome relativo. São as duas que mais caem. Condição integrante e pronome relativo, beleza? Questão 30, letra A. Questão 30, boa letra A. Vamos lá na questão 31. 31, segue o jogo. Você está arrebentando. Está destruindo com a função do quê? 31. Assinale a opção que indica a frase em que a forma adverbial mente mostra uma formação diferente das demais. Você nunca realmente perde até parar de tentar. Não podemos fazer tudo imediatamente, mas podemos fazer alguma coisa já. O que você sabe é meramente um ponto de partida. Assim, mova-se. Difícil compreender como no vasto mundo falta espaço precisamente para os pequenos. Só um economista econômico imagina que um problema de economia é estritamente econômico. E aí, pessoal? Assinale a opção em que a frase, né, a opção que indica a frase em que a forma adverbialmente mostra uma formação diferente das demais. Qual é a boa? Qual foi que vocês marcaram? Deixa eu só ligar aqui. Eu vou ligar aqui, está descarregando o meu computador. Letra A. Eu vou ligar aqui na tomada. Só um minuto. Real mais 20. Letra A, boa. Já mataram? Pessoal,
essa questão, ela também foi uma questão que deu o que falar, né? Muita gente criticou, né? Eu entendo também que há muitas coisas muito boas para serem cobradas, né? Muitas coisas muito boas para serem cobradas, e aí vem com uma questão dessa, né? Assinale a opção que indica que a frase em que a forma verbalmente mostra uma formação diferente das demais. Formação, né? Embora não esteja muito claro, na verdade não está claro nada, né? Mas quando ele fala em formação diferente do mente, que é o sufixo, ele está falando em processo de formação de palavras, professor. Assinale a opção que indica a frase em que a forma verbalmente, que é um sufixo, mostra uma formação, ou seja, um processo de formação de palavras diferente das demais. É assim que eu comando essa questão. Por exemplo, eu tenho a palavra realmente. A palavra foi formada por real mais mente. Real, né? Mais mente. Isso aqui é formação sufixal. Né? Sufixal. Não podemos fazer imediatamente. Né? Imediatamente, que formação é essa? Aglutinação, né? Imediata, imediatamente, imediato. Né? Já tem uma formação diferente. Sentidos diferentes, já tem uma formação diferente, né? Isso aqui é aglutinação. Meramente, né? Meramente, não tem uma mera mais mente, né? Aqui não tem, não é sufixal, não é? Aqui tem uma mudança, inclusive tem uma mudança ali, o real simplesmente colocou o radical, não mudou, né? Aqui não, no meramente, né? Aí é mero mais mente, né? Muda, né? Aqui muda também. Precisamente. Tem um ponto aqui, todas estão iguais, olha. Agora eu fui perceber, então, aqui. Todas são iguais. Todas têm o O. Imediato, mero, preciso e estrito. Todas têm o O, né? E o A não tem realmente, né? Não tem. É um processo de formação de palavras. Processo de formação de palavras. Questão, pessoal, tanta coisa. Eu falo assim, tem tanta coisa para cobrar, né? Bacana, como aquelas outras. Mas é isso. 31 é letra A. Boa, se você marcou a letra A, realmente você está arrebentando no simulado. Vamos lá, meu amigo. E comemore. 32, está chegando a hora da posse, a hora da tua. A hora da posse. 32. Assinale a opção que apresenta uma frase em que há uma comparação acompanhada de uma justificativa. 32. A opção que apresenta uma frase em que há uma comparação acompanhada de uma justificativa. Não é? Uma comparação. Bora ver, uma comparação. Sou como uma planta no deserto. Comparação. Uma única gota de orvalho é suficiente para me alimentar. Segura a letra A, né? No desmarque suas cartelas. B. Não confie em ninguém com mais de 30 anos. Aliás, como medida de segurança, também não confie em ninguém com menos de 30 anos. Aqui não tem comparação, mais explicação. A B está fora. C. A diplomacia é a intriga levada com suas extremas consequências. Não é uma comparação, é uma metáfora. Não tem que ser uma comparação subjetiva, mas não tem explicação. D. Cada dia há mais gente assistindo televisão como fuga da realidade. E como é que eu faço para fugir da televisão? Muito boa essa letra D, né? Não tem explicação. Letra E. Está bem, eu sou bem mais velho que você, mas dentro de poucos anos seremos do século passado. Né? Também não tem 32, letra A, meu amigo. Essa aqui é boa. Sem polêmica, 32, né, pessoal? Sem polêmica, questão tranquila. Vamos lá na 33.
Assinale a opção que indica a frase abaixo em que ocorre um paradoxo. A opção, né, em que ocorre um paradoxo. Figuras de linguagem, né? Figuras de linguagem. Vai cair figuras? Vai. Né? Eles gostam de figuras? Gostam de figuras. Vai cair. A gente sabe que é um assunto que todo mundo conhece. Bora ver lá. Letra A. A ordem é o prazer da razão, mas a desordem é a delícia da imaginação. Paradoxo. Provamos através da lógica, mas descobrimos a partir da intuição. Paradoxo. Creia em si, mas não duvide sempre dos outros. Paradoxo. D. Se quiser ficar mal informado, converse com um jornalista. Paradoxo. E. As grandes massas cairão mais facilmente numa grande mentira do que numa mentirinha. Né? Servidor. Paradoxo, ele é uma contradição, uma oposição muito maior do que a antítese. Ele não é só, paradoxo não é só palavras opostas, mas são inconciliáveis. Na letra D, se quiser ficar mal informado, converse com um jornalista. Isso é um paradoxo. Por quê? Porque o jornalista é aquele que vai te passar informações. Né? O jornalista é aquele que vai te deixar bem informado. Beleza? Não viaje. Eu já falei para você que tem aluno que gosta de viajar lá na Lua, né, e volta. Né? Que fala assim, professor, mas jornalista, hoje em dia, a TV Globo está manipulando as nossas informações. Aí, o que é verdade mesmo é o que a gente lê no grupo do WhatsApp, professor. Não é? Então, o jornalista não sabe mais de nada. Quem sabe mesmo é aquele caminhoneiro lá que está só compartilhando notícia do gabinete do ódio. Né? Meu amigo, não viaje. Né? Não viaje na questão, né? Aluno querendo militar, né? Não, pessoal, o papel principal do jornalista é informar. Né? Agora, claro, professor, mas o jornalista não é impessoal. Ninguém é impessoal, pessoal. Né? Ninguém é impessoal. Todo mundo tem a sua carga de pessoalidade. Todo texto ele tem a sua carga de pessoalidade. Existe um texto, né? É um livro o mito da impessoalidade, né? Muito bom, não esqueci agora o autor, né? Que serve como uma orientação de leitura aí no final dessa loucura toda de concurso. Servidor, 33, letra D. Se você quiser marcar, quiser marcar a letra D, não. Você marcou a letra D, você pode comemorar, você está arrebentando no simulado. Vamos lá, questão 34. Tá chegando a hora, a palma foi muita prova de língua portuguesa. Muita questão ainda para a gente, né, comentar aqui. Vamos até né, 34. A oração introduzida pelo conectivo mais, que recebe classificação diferente das demais por ter valor aditivo e não adversativo. Essa aqui poderia estar na parte geral. Conectivos. Vai cair conectivos, hein? Conectivo mais, porém, portanto, conquanto. Vai cair conectivos ou não? Meu amigo, tem até aluno que fala assim, professor, eu só lembro das suas aulas, né? Conectivo, que fala tanto desses conectivos, vai cair. Como é que o senhor sabe? Né? Meu amigo, nós estamos nessa vida há muitos anos. Há muitos anos. Né? Então, tudo que a gente já mapeou aí de prova, cola na gente, né? Juntando eu e o professor Kelly, a gente está falando de quase 40 anos de sala de aula, de concurso público. Juntando os dois, né? Não que a gente tenha 40 anos de concurso. Olha, não tem nem 40 anos de idade, né, pessoal? 34, vamos lá. 34. A oração introduzida pelo conectivo mais, que recebe classificação diferente das demais, por ter valor aditivo e não adversativo. Ele quer que marquemos o mais aditivo. Ver é crer, mas sentir é verdade. Aqui é adversativo. Né? A vontade de acreditar é talvez a mais poderosa, mas certamente é o mais perigoso atributo humano.
Segura a letra B, não desmarque suas cartelas. C, creia em si, mas não duvide dos outros. D, você pode fazer muito pouco com fé, mas você não pode fazer nada sem ela. A fé remove montanhas, mas não se esqueça de ficar empurrando enquanto você reza. Muito boa essa letra E, né, pessoal? Muito boa, né? A fé remove montanhas. Né? Mas o que é a fé, né? Você tem fé que você vai passar nesse concurso? Professor, eu tenho fé, minha fé é grande. Eu tenho fé que eu vou passar. Por isso eu vou ficar deitado a tarde toda assistindo Netflix, porque eu tenho muita fé que eu vou passar nesse concurso. Né? Fé não é isso. Né? Tem fé que vai passar no concurso, você acredita que você vai passar, né? Mas você tem que estudar. Lembra que não existe aquela passagem na Bíblia que diz não faça nada que eu te ajudarei. Né? Não existe essa passagem. Não existe aquela passagem, fique deitado na rede o dia todo que eu te ajudarei. Não existe essa passagem. Né? Imagina para quem não está estudando. Pessoal, essa questão é muito boa, porque essa questão ela quebra aquela ideia que a gente pensa assim, professor, essa do mais, eu já vi muita gente falando isso. Essa do mais é fácil, porque o mais com I, o mais que dá a ideia de adição é o mais com I. Nem sempre. Eu já ensinei isso para vocês. O mais sem I também pode dar a ideia de adição. Isso já é pegadinha velha de prova. Não ensine isso para os alunos de vocês. Não ensine que o mais com I dá a ideia de adição. Como com certeza não, né? Pessoal que eu não estava lá. Mas possivelmente os professores de vocês ensinaram para vocês isso. Que os professores, não eu. Eu fui professor de muitos aqui já, né? O mais sem I, ele também pode dar ideia de adição. Também, né? Tá certo? Então, agora sim, nas séries iniciais, até no ensino fundamental, tem muito aluno que ele não consegue pegar isso aí é uma explicação mais rebuscada, né? Aí muito aluno não consegue pegar, principalmente no fundamental, né? Então, dá até para explicar uma explicação cortada. Eu falo assim, dá para explicar uma explicação cortada, né? Entendeu? Eu mesmo já vivi essa experiência em sala de aula. Já dei aula para alunos desde, né? Dei aula para alunos desde a quinta série, dei aula desde a quinta série até o ensino superior, né? Então, mas assim, para o concurso, não faça essa confusão. No ensino médio dá para ensinar isso já para o aluno. No ensino médio já dá para ensinar. Não tem conversa mais, né? É a letra B, pessoal, conforme vocês marcaram. Todos os outros está muito claro que é a diversidade. A letra B não é a adição. Vamos lá na 35. Vamos lá na 35, segue o jogo. Você está arrebentando, né? 34, letra B. 35, assinale a opção que apresenta a frase em que as formas verbais sublinhadas formam o mar de uma oração, ou seja, não compõem uma locução verbal. Não compõe. Interessante. Poderia estar na parte geral também. Essa aqui poderia estar no conteúdo da parte geral também. Os críticos devem escrever. Os críticos devem escrever, não prescrever. Né? Devem escrever é locução verbal. Ele não quer uma locução verbal. Não quer. Né? B. Assinale a opção, olha, que é mar de uma oração. Não compõe locução verbal. Ele não quer uma locução verbal. Locução verbal é quando os verbos se unem para se completar no sentido. Né? Um dá apoio ao outro. Eu não posso dizer. É locução verbal. Posso dizer locução verbal. Um clássico é algo que todos queriam ter lido. Locução verbal com 3 verbos. Queriam ter lido. Eu vou fazer. Né? Estou indo. Locução verbal. Verbos que se unem para se completar no sentido. Cada dia que surge constitui uma nova vida para quem sabe viver. Locução verbal. Né? Letra E. Deixe entrar. Vocês marcaram qual aí, pessoal? Já estou dando gabarito? Deixe entrar a vida pela janela aberta que se abre para o quintal. Qual a boa na 35? Letra A, B, C, D ou E? Qual é a boa?
até passei o gabarito para vocês. Letra E, né, pessoal? Deixe entrar. Esse entrar faz parte da outra. Esse entrar faz parte da outra oração. O que essa questão está dizendo? Dois verbos, né, um ao lado do outro, não significa que esses verbos estejam formando uma locução verbal. Esses verbos eles podem estar, cada um deles, fazendo uma oração. Assinale a opção que apresenta a frase em que as formas verbais sublinhadas formam mais de uma oração. Né? Ou seja, cada verbo forma uma oração. Ou seja, eles não compõem uma locução verbal. Porque quando compõem uma locução verbal, então eles se unem e formam uma oração. Entendeu? Por exemplo, na letra A, os críticos devem escrever. Aqui tem uma oração. Esses verbos devem escrever, eles se uniram e formaram uma oração. Não prescrever, aqui é outra oração, letra A. Eu tenho, ou seja, na letra A eu tenho 3 verbos, mas eu tenho 2 orações. Porque aqueles verbos ali estão formando locução verbal. Os devem escrever. Letra B, eu não posso dizer se livros me trazem, posso dizer locução verbal. Se me trazem mais perto das coisas ou me distanciam. Olha, aqui eu tenho, na B, eu tenho 4 verbos, mas eu tenho 3 orações. Tenho 3 orações. Beleza? Por quê? Porque eu posso dizer que está formando uma locução verbal. Um clássico é algo que todos queriam ter lido. Locução verbal. Queriam ter lido. Tenho 3, mas ninguém quer ler. Olha, aqui é mais interessante ainda, que eu tenho 5 verbos, mas eu tenho 2 orações. A letra C está mais interessante ainda para analisar. Porque queriam ter lido, 3 verbos formaram uma oração, e quer ler, 2 verbos formaram uma oração. Cada dia que surge constitui uma nova vida para quem sabe viver. Locução verbal. Surge, né, constitui 2 verbos, 4 verbos, 2 orações. 3 orações, né, na letra D. E a letra E, deixe entrar a vida pela janela. Né? Deixe entrar, servidor. Esse entrar, ele constitui uma outra oração. Ele constitui uma oração, deixe entrar, constitui uma oração reduzida de infinitivo. O entrar, ele constitui outro sentido. Né? Se eu fosse, por exemplo, mudar, uma questão, inclusive, que a FGV cobra muito, é você desenvolver, né? Você pegar uma oração reduzida e desenvolver. Se for para desenvolver, eu teria, olha, deixe que a vida entre. Né? Deixe entrar a vida pela janela. Deixe que a vida entre pela janela. Olha, 2 orações. Está muito claro. Letra E são 2 orações. Beleza? 35, letra E. Se você marcou a letra E, você pode comemorar. Você está arrebentando. Vamos lá na 36. 36, assinale a opção em que a frase mostra uma forma de voz passiva, sem que essa ação seja atribuída a qualquer agente. Pessoal, ou banca para gostar de voz passiva, né? Vai cair voz passiva, sim ou não? Com certeza. Pode cair, você que é professor de língua portuguesa, pode cair voz passiva na tua parte geral e na tua parte específica. Pode cair na parte geral e na parte específica. Meu amigo. Assinale a opção que apresenta a frase que mostra uma forma de voz passiva sem que essa ação seja atribuída a qualquer agente. Uma boa vida é aquela inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento. Uma boa vida é aquela inspirada pelo amor e guiada. É inspirada pelo amor. Está aqui o agente. É inspirada pelo amor. Pelo amor é o agente. E guiada pelo conhecimento. Pelo conhecimento é o agente. Não pode ser a letra A. Ele não quer um agente. Está na voz passiva, mas tem um agente aqui, que é o agente da passiva, né?
Suicídio é frequentemente apenas um grito por ajuda que não foi ouvido a tempo por ninguém. Não foi ouvido por ninguém. Está aqui o agente da passiva, por ninguém. Não é essa aqui, está na voz passiva, mas ele quer que não tenha agente da passiva. Todas as religiões são fundadas no medo de muitos e na esperteza de uns outros, de uns poucos. Segura a letra C. Pescar é um esporte que foi inventado por insetos, e você é isca. Insetos e você é isca. Tá aqui o agente, insetos. Tá aqui o agente. O bar é um lugar onde a loucura é vendida em garrafas, sem que isso seja visto pela prefeitura. A letra E, pela prefeitura, é o agente. Questão 36, letra C. Eu fui procurando o agente, né? Olha, servidor, vou te confessar uma coisa, que vem uma sim, vai vir, servidor, vai vir, creia, vai vir, creia. Eu nunca tinha resolvido, eu não lembro se eu já resolvi uma questão igual essa. E olha, meu amigo, nesses 20 anos, já resolvi muita coisa. Eu devo ter resolvido já, sei lá, umas 1000 questões de voz passiva. Já resolvi umas 1000, eu não lembro de ter resolvido uma dessa. Boa essa questão, gostei, né? Ela é diferente. Vai cair voz passiva. Os caras estão, pessoal, cai voz passiva todo domingo. Todo domingo tem prova de concurso, todo domingo cai essa questão de voz passiva. Os caras ficam pensando como é que a gente vai cobrar, né? E como é que a gente vai cobrar isso sem repetir, né? Eu não sei porque eles têm uma tara tão grande nesse assunto. Né? Cai tanto voz passiva, né? Olha, todo concurso, todo corujinha, toda oficina, toda aula, todo treinamento que eu faço, toda mentoria que eu faço, voz passiva, né? Impressionante como é que cai tanto, né? Aqui foi o agente, né? Ela focou no agente, tá certo. Vamos lá, 36, letra C. 37. Assinale a opção que apresenta o pensamento que se estrutura com paralelismo. Essa aqui também, né, pessoal? Tá no top 10 paralelismo, tá? Voz passiva tá no top 10, paralelismo tá no top 10. O FGV para cobrar paralelismo sintático. A gente não pode errar uma dessa. Assinale a opção que apresenta o pensamento e se estrutura com paralelismo sintático. Né? A Débora está aí nos ouvindo, a Débora que me perguntou outro dia sobre paralelismo sintático, né? Porque eu sei que vocês estão resolvendo, eu sei que vocês estão resolvendo muitas questões e estão encontrando paralelismo sintático. E vai encontrar domingo na prova, vai cair paralelismo sintático. Né? Não é isso mesmo, vai cair. Assinale a opção que apresenta o pensamento e se estrutura com paralelismo sintático. Letra A. Não preste qualquer atenção aos críticos, nem mesmo os ignore. Ele quer com paralelismo, né? Não preste qualquer atenção aos críticos. Aqui não tem paralelismo na letra A. Se não cair, é só dar um tapa na cara do fiscal. Vai cair, servidor. Paralelismo, pessoal. Alguém ainda está na dúvida de paralelismo? São expressões, virou uma paixão, virou uma tara deles, né? Paralelismo são estruturas que são, elas estão concatenadas, elas estão dispostas de forma igual. Na letra A está muito claro que não tem paralelismo. Na B, um clássico é algo que todos queriam ter, mas ninguém quer ler. Não tem aqui paralelismo. Na C, eu, quando tenho uma mensagem para dar, não escrevo um livro, vou ao correio. Não tem. A vida é muito curta e não há tempo para chateações e brigas, meu amigo. Aqui não tem nada de paralelismo. Na juventude aprendemos, nós da maturidade compreendemos. Pessoal, dá para explicar com sintaxe mesmo. Olha, por exemplo, na letra E, começa com adjunto adverbial, né? Vírgula, aprendemos. Termina com verbo. É um verbo transitivo, direto, mas nem tem complemento. O objeto direto é oculto. Aí você tem ponto e vírgula, aí ele vem de novo. Olha a segunda oração, idêntica. Na maturidade, adjunto adverbial, vírgula e o verbo.
né? Compreendemos, que é um verbo transitivo direto sem objeto direto. Sujeito oculto, que é o nós, é idêntica, isso é paralelismo sintático. Mas eu gosto de explicar essa questão. Aqui eu estou falando mais com vocês sobre sintaxe, porque vocês são professores de português, mas eu gosto de explicar essa questão para os alunos de modo geral, sem entrar na sintaxe. Eu acho que é uma questão que o cara consegue matar só olhando a estrutura das frases. Só olhando a estrutura, né? Ele consegue acertar se ele entender o que é exatamente esse tal do paralelismo que eles cobram tanto. Beleza? Então, meu amigo, você vai acertar essa questão. Essa questão vai cair. 37 é a letra E, a boa. Você vai cair. Você vai cair, não é que você vai cair, pessoal, vai acertar. Estou falando toda hora em cair. Você vai acertar. Ato falho, né? A gente chama de ato falho. Você vai acertar. 38. As frases a seguir apresentam estruturas que mostram uma ruptura na oposição esperada, à exceção de uma. Assinale-a. Letra A. Existem 2 tipos de mulheres. As que são loucas por mim e as que não me conhecem. Mostra uma ruptura A empresa anunciava apartamentos fantásticos e apartamentos que eu não podia e apartamentos que eu não posso comprar. O juiz perguntou ao réu se ele era casado ou feliz. Letra D. As boas notas que um filho ganha na escola não compensam a boa nota que a escola tira do pai dele. Letra E. A comida servida na prisão ou estava insossa ou fria. Qual é a boa? Letra A, B, C, D ou E? 38. Essa letra C é engraçada, né? A letra C é engraçada. As frases a seguir apresentam estruturas que mostram uma ruptura na oposição esperada, à exceção de uma. D, de dúvida. Todo mundo foi na letra D. Uma ruptura na oposição esperada. Existem 2 tipos de mulheres, as que não são loucas por mim e as que não me conhecem. A empresa anunciava apartamentos fantásticos e apartamentos que eu posso comprar. O juiz perguntou ao réu se ele era casado ou feliz. Letra D. As boas notas que um filho ganha na escola não compensam a boa nota que a escola tira do pai dele. Tira do pai dele. Letra E. A comida servida na prisão ou estava insossa ou fria. Todo mundo marcou essa aí, né, pessoal? Ele quer a exceção do que de uma ruptura na oposição esperada. Ele quer a exceção, quer aquela que, né, que não surpreende. Então, né, a letra D, conforme todo mundo marcou a corrente majoritária, né? Não foi nem majoritária, aí é a única corrente. 38, letra D. Você segue arrebentando no simulado. 39 e 40. De buraco. 39 e 40. Olha aí. 39. As opções a seguir apresentam pares de palavras que podem ser escritas em um ou mais vocábulos, alterando o sentido, à exceção de uma. Pô, essa aí, meu amigo. Essa aí poderia estar na parte geral lá, né? Essa aí, meu amigo, foi para aquele cara ali para a gente. Pessoal, eu não vou nem comentar isso aí, né? Não vou nem comentar. Para não zerar. Essa aí é para não zerar, pessoal. Letra E. Não existe o de repente. Eu não vou nem comentar isso aí. Né? O de repente junto é igual com certeza junto. Pô, com certeza junto dói no olho. Por isso junto dói no olho. Né? Não tem por isso junto, não tem com certeza junto. Até o agente junto tem, dá tudo bem quando o cara erra, pelo menos existe o agente junto, né? Ele erra, mas, porra, de repente junto não tem. Bora lá, 40. Assinale a opção em que a forma verbal não corresponde a uma forma de gerúndio. Assinale a opção em que a forma verbal não corresponde a uma forma de gerúndio. Letra A. Os alunos estavam caminhando pelo pátio. Estudando mais, o progresso virá. Os professores tinham vindo ao colégio.
né? O policial continuava vigiando a saída. Todos triunfarão, dedicando-se mais. E aí, meu amigo, letra A, B, C, D ou E? Na 40. Pessoal, críticas também na 40, né? Bora entender o gabarito, bora entender a jurisprudência da banca, né? Vamos entender a jurisprudência da banca, né? Ela está considerando, porque na letra C tem uma locução verbal, tinham vindo, né? Ela está considerando isso, então, assim, para mim também é gerúndio, né? O vindo, né? E por isso houve muita crítica, não é por isso não, né? Pela minha opinião, né? Houve muitas críticas porque a questão não foi muito técnica. Mas bora entender assim, não queremos brigar com ela, não queremos brigar com ninguém na semana da prova. Na semana da prova não é para brigar com ninguém, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, no trânsito. Não é para brigar com ninguém. Na semana, com o professor, né? Com o coleguinha da escola. Beleza? Não é para brigar com ninguém. É para ter a mente relaxada, zen. Você fala, professor, mas eu tô doido para brigar com meu marido, com a minha mulher. Segura, você briga a semana que vem, não tem problema nenhum. Não tem problema. De repente, até lá, você nem quer brigar mais. Né? Melhor ainda. Então, assim, pessoal, não vamos brigar com a banca. Né? No trânsito, não brigue. Beleza? Por exemplo, a banca, por mais assim que tenha tido muitas críticas, se domingo eles perguntarem para a gente assim, falar assim, marca aquela que não é gerúndio. Então, jurisprudência de banca, aquela que tem locução verbal com gerúndio, é aquela que ele está considerando, que a FGV está considerando que não é gerúndio, que não é para marcar. Beleza? Assim a letra C, questão 40, se você marcou, você pode comemorar, você está arrebentando no simulado. Você está arrebentando no